Hello, dear students, 18th grade. I'm Lucas. I'm an English teacher, municipal teaching group. And now we will have our revision class. Start. Eu me chamo Lucas, sou professor da rede municipal de ensino. Agora nós teremos a nossa aula de revisão referente aos conteúdos do 8º ano, certo? Teremos dois conteúdos, divididos em duas partes. O primeiro, numbers, cardinal numbers, que são os números em inglês, e o segundo, nouns, que são os substantivos, também em inglês. Vocês estão prontos para conhecer esses números em inglês? Cardinal numbers, or numbers. Primeiro, one. One significa um. O 2, two. O 3, three. O 4, four. O 5, five. O 6, seven, sete. O 6, six. O 7, seven. O 8, eight. O 9, nine. O 10, ten. O 11, eleven. O 12, twelve. O 13, thirteen. O 14, fourteen. O 15, fifteen. O 16, sixteen. O 17, seventeen. O 18, eighteen. O 19, nineteen. E o 20, twenty. 20 or 20. Porém, a partir do 13, que é o 13, a gente tem um acréscimo do teen. Teen, em inglês, significa adolescente, certo? Então, a partir dos 13 anos, a pessoa já é considerada adolescente. Então, veja a associação. Depois do 13, 13. Depois, 14, 15, 16, 17, 18, 19, até chegar ao 20, que é 20. 20 or 20, dependendo da pronúncia, certo? O 21, 21. O 22, 22. O 23, 23. O 24, 24. O 25, 25. O 26, 26. O 27, 27. E assim sucessivamente, até chegar no 30. O 30 é 30. 30, em inglês, significa 30, certo? E aí temos o 31, 32, 33, 34, 36, 37, e assim sucessivamente. Até chegar no 40. 40 é 40. 40 significa 40. Então, 41, 42, 43, 45, até chegar no 50, certo? Depois do 20, eu coloco a palavra em inglês, o nome em inglês do número, seja 20, 30, 40, e depois eu acrescento o numeral, certo? 1, 2, 3, 4. No 50 é 50. Aí temos 51, 52, 53, 54, 55, assim sucessivamente. O 60, o 60. 61, 62, 63, 64, assim sucessivamente. Depois temos o 70, o 70. 70 significa 70. 71, que é 71. 72, 72, 73, 73, e assim sucessivamente. Até chegar no 80, que é 80. 80 or 8. E aí nós temos 81, 82, 83, 84, 85, 86, até o 90. 90 é 90. 90 or 90. Significa 90. E o 100, temos o 100 or 100. Então, eu utilizo duas formas de dizer o 100. 100 or 100. Vistos todos os números de forma específica e detalhada, Activity, a gente chega agora na parte da atividade de revisão, Activity dos cardinal numbers, dos números cardinais. No primeiro pede, que numbers são esses? Que números são esses? Então, nós temos o primeiro, que é 58, 58, seria a resposta adequada. 92, 90, como vocês viram, é 90, quando junto com o 2 fica 92, certo? 44,
44 significa 40, e depois nós temos o 4, que é 44. 173, nós temos 173, seria a resposta adequada. 79, 79, 79. Depois nós temos 85, 80, como vocês viram, 80 significa 80, quando junto com 5 fica 85. 96, 90 significa 90, quando junto com 6 fica 96, certo? 73, 73 significa 73. 33 significa 33. E por fim, nós temos 19, que 19 significa 19. Então, nós temos a junção do 9 e o teen. Como dito a vocês, o teen se refere a adolescente. Então, utilizo nesse estágio de 13 ao 19. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu peço para vocês calcular e escrever em inglês os resultados. Vocês devem se perguntar, como assim calcular? Em inglês, nós também utilizamos adição, subtração. Então, há uma junção entre essas disciplinas, entre a matemática e a língua inglesa. Nós temos na letra A o 10 mais 2, que seria 12, certo? Então, qual seria a resposta? Acertou quem falou 12. Na letra B, nós temos 15 menos 5. 15 menos 5 significa, o valor, aliás, seria 10. Então, a resposta seria 10. Na letra C, nós temos 16 mais 30. Então, 16 mais 30, nós temos 46. Qual seria a resposta adequada? Acertou quem falou 46. Or 46. Eu também posso utilizar o and, certo? Que significa i. 46. Na letra D, nós temos 50 mais 2. 50 mais 2, que significa que temos como resultado 52, certo? Então, seria 50 and 2, or 52. Depois, nós temos 60 mais 2 mais 4. Qual seria a resposta adequada? Seria 66, certo? E aí, a gente tem, em inglês, 66, 60 and 6, 66. Na letra F, nós temos 5 vezes 8. Quanto daria 5 vezes 8? Daria 40. Então, 40. A resposta adequada seria 40, em inglês. 10 vezes 2, nós teríamos 20 como resultado. E aí, qual seria a resposta adequada? Seria 20. 20, or 20, que é 20. 10 menos 2. 10 menos 2, nós temos 8. E aí, 8 em inglês é 8. Então, a resposta adequada seria 8. E também temos 30 mais 7 na próxima alternativa. Quanto seria 30 mais 7? 37. E a resposta adequada seria 37, que significa 37. 42 menos 7 daria 35. Então, 35 em inglês seria 35, certo? Depois, nós temos 55 menos 6. Quanto daria 55 menos 6? 49. Então, como seria 49 em inglês para a resposta? Teríamos 49. Or 49. Em seguida, nós temos 27 mais 8 mais 25. Somando tudo aí, quanto daria? Daria 60, certo? Em inglês, 60 é 60. Ok? Vamos para a próxima questão. Na próxima, a de número 3, eu peço para vocês marcar um X na alternativa correta para cada number, para cada número. Na letra A, número 15 é... Vocês acham que seria 5, 17 or 15?
seria 5. 5 a gente sabe que é 5. 17. 17 é 17. E 15 seria 15. Então, 15 é a resposta certa. E vocês marcariam um X, certo? Se precisassem escrever. Na letra B, nós temos o 16. Aí pede a resposta adequada. Qual seria esse número em inglês? Nós temos 19, 16 e 17. O que vocês acham que seria o correto? O correto seria 16. 16 em inglês. Na letra C, nós temos 20. 20 seria 20, 10 ou 12. A resposta adequada seria 20, certo? 20. E na letra C, 18, que seria 8, 14 or 18. What do you think? O que vocês acham? O que vocês pensam? Seria 18, certo? A última. Então, marcaria um xizinho. Terminando essa primeira parte, a gente vai agora para o segundo conteúdo, também referente à turma do 8º ano, que são os nouns. Nouns em inglês significa substantivos. A noun is a word that names a person, a place or a thing. Então, substantivos é uma palavra que nomeiam pessoas, lugares ou coisas. Mas aí há uma especificidade e a gente vai conhecer a partir de agora. What is noun? Então, eu pergunto a vocês, what is noun? Antes de dizer o que significa um substantivo. Vocês sabem o que significa? Noun is a class of words that names begins in general, objects, places, feelings, among others. Então, os substantivos, o substantivo em si é uma classe de palavras que nomeia coisas em geral, como objetos, lugares, sentimentos, entre outros, certo? E aí eu trago alguns exemplos para vocês. Some examples. Some people don't like hot weather. Some people don't like hot weather. Percebam que algumas palavras estão em destaque, como people and weather. A tradução seria, algumas pessoas não gostam de clima quente. Mas aí a gente vê que people é um substantivo, porque se refere a uma pessoa, a um ser. E weather também é um substantivo, porque nomeia uma determinada coisa. Nesse caso, o tempo, certo? Na próxima, nós temos I bought a new pair of glasses, que significa comprei um novo par de óculos. Em destaque, nós temos pair, que significa par, e glasses, que é vidro em inglês, vidro, óculos. E aí nós temos palavras que também nomeiam, só que nesse caso coisas específicas, certo? Na próxima nós temos London. London is a beautiful city in England. Então, em destaque nós temos London City and England. London é Inglaterra, é Londres, perdão. Londres, a cidade da Inglaterra, certo? A principal cidade da Inglaterra. Nós temos City e England, que são 3 palavras utilizadas para se referir a um lugar. Os substantivos, como vimos, também se referem a lugar, a lugares. E no próximo, I admire the love he has for his country. Então, eu admiro o amor que ele tem pelo país dele. Então, em destaque, nós temos love e também temos country. Love expressa o quê? Love expressa um sentimento. E country se refere a uma localidade, certo? Ao país. A língua inglesa está dividida, ela subdivide os substantivos em 2 grupos, assim como na língua portuguesa. E aí são classificados como proper nouns, que são substantivos próprios, e common nouns, que são substantivos comuns. A gente vai conhecer agora um pouquinho sobre cada um deles. Proper nouns, que são substantivos próprios. The naming begins in a specific way. They designated names of people, geographical places, days of the week, months, professional titles, and etc. Então, são nomes que designam algo em específico, certo? E aí poderia ser o nome de um lugar, o nome de uma pessoa, um lugar. Poderiam ser dias da semana, meses, títulos profissionais, etc. Mas desde que seja uma coisa específica.
E aí vamos para alguns exemplos. For examples, Richard. Richard significa Richard, que é o nome de uma pessoa. Só lembrando que os nomes de pessoas não são traduzíveis, não se traduzem, certo? Então, Lucas permanece Lucas. Exceto alguns nomes bíblicos e alguns nomes muito, muito específicos, mas a maioria não se traduz. Então, Brasil, que é um nome específico de uma localidade, de um país. Então, também é um substantivo. Nós temos March, que se refere ao mês. E aí nós temos outra palavra do proper nouns, que se refere ao mês do ano, March. Depois nós temos Thursday, que é a quinta-feira, que se refere a um dia da semana, Thursday. Se refere a um dia específico, a uma coisa específica. E Doctor, que significa doutor, o médico, certo? Porém, Doctor só se torna um proper nouns quando ele vem acompanhado de um nome próprio, certo? De um nome específico. Em seguida, temos os common nouns, que são os substantivos comuns. The names begins of the same species. They are nouns that refer to things in general. São nomes que se referem a alguns seres em específicos, certo? Em espécies, perdão. E aí podem se referir a coisas em gerais. Nós temos o cat, que é o gato, que é um substantivo comum. Nós temos book, livro, também um substantivo comum, como exemplo. Tree, que é árvore, também um substantivo comum. E man. Só lembrando, recapitulando, que são nomes que se referem a coisas da mesma espécie, certo? E aí podem se referir a coisas em gerais. Diferente do proper nouns, o common nouns ele vai se referir a coisas gerais, não a coisas específicas. O concrete nouns são substantivos concretos. The name concrete begins with real or imaginary existence. Então, eles nomeiam seres concretos, como podendo ser real ou de existência imaginária, certo? Então, nomeiam seres concretos, coisas concretas, podendo ser reais ou de existência imaginária. Como exemplos, nós temos baby, tree, flowers, water, computer, elephant, certo? Que são coisas que, de certa forma, têm uma existência. Alguns não são seres, mas têm uma existência, ou sendo real ou imaginária, certo? Collective nouns, que são substantivos coletivos. The name begins belonging to the group of the same species. Então, eles nomeiam seres que pertencem a grupos da mesma espécie. Então, nomeiam grupos, certo? Grupos de seres. Aí, como exemplos, nós temos a flock of sheep. A flock of sheep significa um rebanho aí de ovelha. Então, aí, um grupo de uma mesma espécie, certo? Nós temos também a fleet of ships. Fleet of ships significa um grupo de navios, certo? Um conjunto de navios. E a crowd of people. A crowd of people significa uma multidão de pessoas, aglomeração de pessoas, que são seres pertencentes a grupo de uma mesma espécie. Só um instante. Abstract nouns. Abstract nouns são substantivos abstratos. Então, they name qualities, feelings. Então, eles vão nomear qualidades, sentimentos. Como exemplos, nós temos anger, que significa raivoso, raiva, certo? Tá com raiva. Friendship. Só recapitulando, voltando que anger significa sentimento, certo? Friendship significa amizade. E education, educação. Então, a quality, uma qualidade, certo? Countable nouns. Countable nouns significa substantivos contáveis. Countable nouns are those that we can count. Enumerated. Então, eles podem ser contados, podem ser enumerados, os countable nouns,
que são os substantivos contáveis. Como exemplos, nós temos singular, que é no singular, e plural, no plural. E aí eu trago algumas frutas e vegetais para vocês, para exemplificar esses countable nouns. Apple, maçã, certo? E aí no plural seria apples. E aí a gente tem uma contagem aí dessas frutas. Depois nós temos pineapple, e que ficaria pineapples, também há uma contagem. Canquilber. Canquilber significa pepino, e aí no plural ficaria canquilbers. Strawberry. Strawberry significa morango, e aí passaria para o plural, que ficaria strawberries, a gente também consegue contar. Grape significa uva, quando passaria para o plural, ficaria grapes. E aí a gente também consegue fazer essa contagem, certo? A gente consegue enumerar. Então, são os countable nouns, substantivos contáveis. Por fim, nós temos uncountable nouns, os substantivos incontáveis. Counters nouns are those that we can't count. We usually need to use a specific words to qualify these nouns. Então, os substantivos incontáveis, que não se contam, são aqueles que a gente não consegue enumerar, certo? A gente não consegue contar. E, geralmente, eles são utilizados em conjunto com uma palavra específica, para qualificar esses substantivos. Mas a gente não tem um plural deles. Por exemplo, milk, em inglês, que significa leite, a gente não tem o plural e a gente não consegue contar, certo? Milk. A não ser que a gente utilizasse uma palavra específica para isso. Water, que significa água, a gente também não consegue contar água. Como a gente conta água? Impossível. Rice, que é arroz, a gente também não consegue contar o arroz. Então, são substantivos incontáveis, os uncountable nouns. A gente vai para uma breve atividade agora de revisão dos nouns, dos substantivos, e eu peço para vocês identificar os concrete nouns abaixo. E aí nós temos man, home, school, monkey, library, pest, sky, sun, computer, dog, patty, store and box. Vamos de um por um. Man significa homem. E aí, seria um substantivo concreto? Home, o que vocês acham? Seria casa. Seria um substantivo concreto? School, escola. Monkey, macaco. Library, biblioteca, livraria. Past, passado. Sky, céu. Sun, filho. Computer, computador. Dog, cachorro. Party, festa. Store, estrela. E box, caixa. Então, man seria um concrete noun, certo? Seria um substantivo concreto. Home, vocês acham que seria? Não poderia ser um substantivo concreto. School seria um substantivo concreto. Por que não poderia ser um substantivo concreto? E aí a gente poderia voltar rapidinho, só para ver que concrete nouns são aqueles que se referem a seres reais ou imaginários, certo? Então, a gente não poderia colocar home or school dentro desse quadro. Monkey ficaria assim. Porque se refere a macaco, macaco é um ser, é real. Libraries significa biblioteca, impossível de se enquadrar dentro do concrete nouns. Past, que é o passado, também é uma coisa sem existência. Assim, sem existência real, né? Sky também seria impossível. O sun, sim. A gente consegue classificar o sun como concrete nouns. Computer, a gente consegue, porque tem essa existência imaginária. Dog, também conseguimos. O party, que se refere à festa, não conseguimos. Star, que significa estrela, não conseguimos. E box, caixa, também não conseguimos relacionar. Na segunda questão, nós pergunta o seguinte: o que os abstract nouns nomeiam? Que são os substantivos abstratos. O que eles nomeariam? Nomeariam feelings and purchasings,
nomeariam qualities and feelings, nomeariam qualities and parties, nomeariam feelings and relationships, ou nomeariam purchases and expenses. O que vocês acham que nomeariam? Vou fazer a tradução junto com vocês, alunos. Na letra A, nós temos feelings and purchases. Purchases, perdão. Sentimentos e compras. Então, os substantivos abstratos nomeariam feelings and purchases. Na letra B, qualities and feelings, qualidades e sentimentos. Na letra C, qualidades e parties. Parties significa festas. Feelings and relationships, sentimentos e relacionamentos. Ou na letra E, compras e gastos. Ou seja, a resposta adequada seria a letra, acertou quem disse B. Qualities and feelings, qualidades e sentimentos. No terceiro, eu pediria para vocês escreverem 4 nouns em cada especificidade, certo? Então, 4 substantivos. Countable nouns, que são substantivos contáveis, e uncountable nouns, que são substantivos incontáveis. E aí, o que a gente conseguiria colocar como countable nouns, como substantivos contáveis, perdão? Ball, car, camera, certo? São substantivos contáveis, a gente consegue contar esses objetos. E uncountable nouns, vocês lembram quais seriam os substantivos incontáveis? Water, a gente não consegue contar água, como visto. Rice, o arroz, a gente não consegue. Beans, feijões, a gente não consegue contar. Entre muitos outros. Finalizamos aqui os conteúdos referentes à turma do 8º ano. Espero ter ajudado e até a próxima.